Entrevista com o secretário da Justiça, o doutor Aloísio. Doutor Aloísio, muito obrigada por senhor nos atender aqui nessa entrevista para a TV APMP, TV da Associação do Ministério Público. Gostaria que o senhor falasse da importância de uma nova gestão aqui da APAMAGES. Olha, eu estou aqui comparecendo representando o governador Geraldo Alckmin. O governador ele tem um apreço todo especial pela magistratura. Ele teve um tio, o ministro Rodrigues Alckmin, pelo qual até hoje ele externa uma enorme admiração. E sempre que tem algum acontecimento envolvendo a magistratura, ele pede que eu compareça, eu represente e que diga algumas palavras. Eu estou condenado a fazer um discurso bem curtinho aqui agora, né? Essa diretoria da APAMAGES, eu sou desembargador. Essa diretoria fez um trabalho muito bom de defesa da classe e foi reconduzida. É uma recondução justa e a justiça ela tem a incumbência de construir os novos fóruns em sintonia com o judiciário. E fora isso, nós temos um trabalho de defesa da cidadania, defesa de direitos humanos, defender a população gay, lésbica, a população LGTB, né? E temos processos judiciais, processos administrativos de pessoas que reclamam de ofensas sofridas por serem gays, por serem negros. A Secretaria tem um papel muito importante nisso. Esses processos administrativos, eles dão oportunidade de defesa e depois quem julga é o secretário. Então eu tenho bastante trabalho. Como eu já fui juiz, isso me satisfaz bastante. O Ministério Público é uma instituição fantástica. Você vê, hoje no Brasil, quase todas as instituições estão abaladas, né? O Judiciário está abalado porque o número de processos absurdo. Nós temos, num país de 200 milhões de habitantes, nós temos 126 milhões de processos. Então o Judiciário não consegue dar conta de julgar todos os processos. O Executivo está aos solavancos, né? O Executivo está péssimo. E o Poder Legislativo, a gente está vendo como está também no Congresso Nacional, está muito ruim. A única instituição que permanece pura, rígida e intocada é o Ministério Público, que está fazendo um trabalho extraordinário. E nesse campo, a Associação Paulista dos Ministérios Públicos também é um exemplo que nós todos temos que admirar. Esses personagens que compõem os quadros da Justiça, os advogados, os magistrados, os integrantes do Ministério Público, têm as suas entidades. Estas corporações unidas é que concretizam aquele ideal sonhado de justiça. A APAMAGES cumpre o seu papel, a OAB também o faz e o Ministério Público, evidentemente, que da mesma forma. Mas há um braço em todas essas entidades que me é bastante caro. E hoje, nesta gestão da OAB, eu também assumi a direção como vice-diretor da Escola Paulista, Escola Superior de Advocacia aqui em São Paulo, junto com a professora Ivete Senise Ferreira. E certamente estaremos celebrando inúmeros convênios e acordos com a APAMAGES, com a Escola da Magistratura e com a Escola do Ministério Público, nessa busca incessante de formar as novas lideranças dessas categorias, preparando cada dia mais os seus integrantes para o resultado que toda a sociedade espera de nós, que é a justiça. Doutor Marcos da Costa, obrigada por nos atender aqui à entrevista da TV APMP. Queria que o senhor falasse sobre a importância da magistratura, do papel da magistratura e agora a recondução do doutor Jaime. Bom, em relação à magistratura, aliás, em relação à justiça, dizer que ela é eixo central de uma democracia. E em momentos como nós vivemos, especialmente onde se busca tanta justiça para reparar tanta coisa que acontece no nosso país, a justiça se apresenta ainda mais forte, ainda mais unida. Nós em São Paulo temos um relacionamento excelente, tanto com o Tribunal quanto com o Ministério Público. As instituições se tratam com absoluto respeito, de forma muito democrática, com muito diálogo. E em relação ao nosso presidente Jaime, a alegria de vê-lo reconduzido à presidência da APAMAGES,
o Dr. Jaime, eu tenho a honra de tê-lo como colega de turma, nós estudamos juntos lá atrás. E hoje, por essa coincidência do destino, ele presidindo a APAMAGES e eu presidindo a Ordem. Também, além de ser um grande magistrado, muito sério, muito ético, é também um grande dirigente. E é desses dirigentes que permite a gente ter mais felicidade, como cidadão paulista, saber que nós temos em São Paulo justiça. Entrevista com o Dr. Paulo Dimas, presidente do TJ, Tribunal de Justiça. Dr. Paulo Dimas, obrigada por nos atender aqui à TV APMP. O senhor fez um discurso aqui na posse do Dr. Jaime. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da associação de classe. Olha, a associação é um instrumento que eu sempre coloco como sendo de defesa da cidadania. Quando uma associação, como a da magistratura, por exemplo, se pronuncia, defende prerrogativas, defende direitos, ela não está defendendo simplesmente o interesse corporativo de uma categoria profissional. Ela está defendendo, como eu já sei, um direito da cidadania de ter um juiz independente, um juiz imparcial, um juiz destemido, né? Um juiz que não se verga às pressões do poder político e do poder econômico. Então é fundamental que o magistrado tenha uma associação de classe representativa que esteja justamente sendo um braço político do Poder Judiciário para defender justamente o interesse daqueles que querem um judiciário forte, que querem um judiciário atuante, que querem um judiciário mais célere e principalmente diferenciado. O Jaime é um juiz, em primeiro lugar, extremamente competente, né? Mas o perfil dele de um juiz que procura sempre fazer algo a mais, né? Não se limita apenas à tarefa de julgar, é fundamental para uma categoria como a dos magistrados. Nós temos que ter pessoas que também têm esse interesse de defender a magistratura fora do nosso ambiente jurídico, do nosso ambiente judiciário. Nós temos que fazer uma interlocução com os demais poderes, com o Poder Legislativo e com o Poder Executivo. Nós temos que fazer uma interlocução com outras associações, com os tribunais superiores, com o CNJ. E aí a atuação do Dr. Jaime se destaca, porque ele é um juiz interessado, um juiz comprometido, um juiz que conhece os problemas, a realidade da magistratura. Então, a força que ele traz para uma entidade de classe é de fundamental importância justamente para nós alcançarmos um objetivo de termos uma magistratura cada vez mais respeitada e cada vez mais diferenciada. É algo extremamente desafiador dirigir um tribunal como o Tribunal de Justiça de São Paulo. Um gigantismo, como é que é de todos conhecido, mais de 20 milhões de processos em andamento, 60 mil pessoas envolvidas no trabalho dioturno de trabalho de cartório, trabalho administrativo, trabalho de apoio às unidades judiciais administrativas. Nós temos 700 prédios espalhados pelo Estado. Então é um tribunal gigantesco, com, logicamente, as suas deficiências. E o que nós pretendemos realizar é justamente uma gestão orçamentária eficiente, valorização do nosso quadro pessoal, trabalhar para melhorar a nossa infraestrutura física, trabalhar para aprimorar o nosso serviço de tecnologia de informática, justamente buscando um único objetivo, que é melhorar o serviço judiciário. Nós sabemos que o serviço judiciário tem aí um questionamento por conta da morosidade por parte da sociedade. Nós reconhecemos que essa morosidade compromete até o prestígio institucional, mas nós vamos trabalhar para que ocorram avanços e que o tribunal possa responder de forma mais ágil, mais eficiente a todas as demandas que são apresentadas. Nós já avançamos nos últimos anos, tanto no primeiro como no segundo grau, e acho que nós podemos avançar mais trabalhando de forma coesa, de forma harmônica, buscando aprimorar o processo digital, procurando aprimorar a estrutura de prédios, a estrutura de apoio aos juízes, aos servidores. Então é um trabalho que envolve aí realmente um grande conjunto de ações, inclusive no âmbito legislativo, e nós vamos de toda maneira arregaçar as mangas e trabalhar para que as coisas aconteçam nesses 2 anos. O orçamento já está aprovado para esse exercício. É um orçamento que não é suficiente para fazer frente
justamente a estrutura gigantesca que o Tribunal de Justiça necessita, principalmente no que tange ao quadro pessoal. Mas nós estamos fazendo alguns ajustes, alguns aprimoramentos, estamos conversando no âmbito do Legislativo, no âmbito do Executivo, e acho que nós vamos conseguir encaminhar algumas soluções, né, para que a gente possa, aproveitando melhor o fundo de despesa, fazer com que os recursos do Tesouro sejam suficientes para nós avançarmos nesse ano, que é um ano difícil em termos financeiros. Muito obrigada. O senhor gostaria de fazer uma consideração final? Eu só queria agradecer a oportunidade, dar um grande abraço aos nossos amigos do Ministério Público. Eu fui promotor de Justiça de 79 a 83, depois fiz um outro concurso para a magistratura, mas tenho grandes amigos e um grande apreço pelo nosso Ministério Público, que é uma instituição que a gente tem um grande respeito. Hoje mesmo estive com o Procurador-Geral, Dr. Márcio Elias Rosa, estivemos lá discutindo os objetivos comuns, as dificuldades que nós teremos no exercício, mas vamos trabalhar juntos para que o nosso judiciário, a nossa justiça, de um modo geral, avance e possa ser cada vez mais reconhecida pela sociedade. Isso é fundamental, porque eu acho que tanto o Ministério Público, a magistratura, a advocacia pública e privada têm os seus objetivos comuns, né? Todos visam com certeza a melhoria do aparelhamento judiciário, uma maior agilidade na prestação jurisdicional, e eu acho que nós unidos vamos conseguir avançar. Tenho certeza que nós vamos vencer as dificuldades, vamos enfrentar os desafios e com certeza no final do ano, no final do próximo exercício, nós vamos conseguir mostrar avanços e mostrar para a sociedade que nós estamos trabalhando diuturnamente em prol da cidadania, em prol de uma sociedade mais democrática e mais protegida. Entrevista com o Dr. Jaime, presidente da Pamages. Dr. Jaime, mais uma vez, muito obrigada por nos receber aqui na sede da Pamages. Parabéns pela reeleição. Gostaria que o senhor falasse, então, da importância dessa reeleição e da nova diretoria, essa composição. Bom, primeiro quero agradecer a presença da Associação Paulista do Ministério Público nessa posse. Quero agradecer o Felipe Locke, que nos 2 anos do meu primeiro mandato aqui foi de uma parceria incrível com a magistratura. Trabalhamos muito juntos, não só na Assembleia como no Congresso Nacional. Resolvemos problemas internos, trabalhamos no Tribunal de Justiça. Então, contar com a presença da Associação Paulista do Ministério Público na posse da Pamages é extremamente gratificante. Hoje foi um dia muito importante aqui, a própria presença do ministro Lewandowski e a fala dele, ressaltando a importância das associações de classe. Então o ministro colocou não só o aspecto familiar, né? Ele se referiu à Pamages como uma entidade que também congrega, porque é uma grande família, mas ele destacou muito o aspecto institucional dessas instituições, o trabalho que elas têm que fazer, que muitas vezes o presidente do tribunal, o presidente, por exemplo, de outras, não podem, não conseguem, pelas limitações do cargo, exercer. Então, são as associações de classe que terão de fazer o grande papel de defesa da classe. E isso foi colocado hoje aqui pelo Paulo Dimas, presidente do tribunal, pelo ministro Lewandowski do Supremo Tribunal Federal e também por nós. E algumas pautas já foram colocadas nos próprios discursos, né? Quem acompanhou percebeu isso. O ministro falou do adicional por tempo de serviço, que é uma preocupação da magistratura. O ministro falou também da questão do reajuste, falou da lei orgânica da magistratura e nós complementamos com a questão da justiça eleitoral. Só que hoje 4 pautas extremamente relevantes foram tratadas nos discursos de posse, na presença de parlamentares estaduais e federais. Então foi muito importante, eu acho que já começamos trabalhando. O Estado de São Paulo demorou muito para conseguir conduzir um juiz de primeiro grau à presidência da associação. Eu fui a primeira gestão, reconduzido agora. E então, na formação da chapa, quando nós começamos a discutir esse processo sucessório, nós achávamos importante também já dar um passo adiante e trazer uma outra novidade, que seria o quê? Uma juíza na composição da executiva e disputando o voto. E a Vanessa foi eleita a segunda vice-presidente. Então, pela primeira vez, agora a Pamages conta com uma mulher eleita vice-presidente.
e nós, até disse isso no discurso, acreditamos que não vai demorar muito para que a APAMARGE seja dirigida por uma juíza também, e aí superando toda e qualquer dificuldade que um dia possa ter existido para que um juiz de primeiro grau chegasse à presidência do tribunal. Nós estamos trabalhando ainda no Congresso Nacional pelas eleições diretas. O ministro Lewandowski disse que deve ocorrer um avanço na lei orgânica da magistratura que está sendo discutida lá no Supremo, para que os juízes votassem em lista tríplice. É um avanço, mas nós achamos que o ideal mesmo é a eleição direta, eleger e votar direto para presidente, não em lista tríplice. Então vamos trabalhar com esse assunto, já foi um passo que o Supremo deu, mas acho que a gente precisa conversar mais para alcançar o modelo ideal, que é o de eleição direta, os candidatos se apresentam, toda a magistratura vota e aí se elege aquele que obtiver a maior votação. Esse é o regime ideal. Eu fico feliz porque eu tenho o Felipe Locke na PMP, tenho o Marcos da Costa na OAB, são grandes parceiros da APAMARGES, temos as outras, temos a Defensoria, as Procuradorias, a Associação dos Delegados, né, a dos funcionários públicos, as várias associações de funcionários. Eu acho que é momento de sentarmos todos para discutirmos pautas comuns. E há muita coisa comum para ser discutida em matéria de previdência, por exemplo, no Congresso Nacional. Então essa sintonia entre os diversos atores do setor público é muito importante. E a APAMARGE vai trabalhar, o Felipe tenho certeza que conosco, no sentido de juntar essas associações numa grande mesa para a gente conseguir avançar nessas pautas. Gostaria mesmo de agradecer muito, porque eu fiquei extremamente feliz e honrado com as presenças na tarde de hoje, dos parlamentares que vieram, da cúpula do tribunal, presidente do Supremo. Nós ficamos extremamente honrados e agradeço mais uma vez ao Felipe por fazer a cobertura do evento aqui para a Associação Paulista do Ministério Público. Então, um abraço em todos.